Vou tentar ser o mais breve possível para a gente não atrasar muito. Deu um grande trabalho, né? Falar sobre a Revolução Russa não é nada fácil. A Revolução Russa, ela tem aí muita informação, são muitas coisas que acontecem. Então, hoje a gente vai se concentrar em uma parte específica, né? Que diz respeito ao tema da nossa conferência de hoje, que é preparar a juventude para tempos revolucionários. Então, como que a gente, como jovem, né, pode se preparar para tempos revolucionários, né? Como que a gente pode se preparar para esses tempos de convulsão social, política e econômica? E a Revolução Russa, né, ela traz importantes lições para a gente poder refletir bastante sobre isso. A gente enviou no primeiro caderno de preparação um texto do Alex, que se chama Revolução Russa, o ano de 1917, e ele traz uma ordem cronológica que vai acontecer aí no ano mesmo de 1917 e alguns antecedentes também. Esse artigo é como se ele fosse uma fotografia, né, do ano em si. E a gente vai ter um espaço, um momento para ter como se diz, uma perspectiva não mais em fotografia, mas como se fosse um filme do que foi a Revolução Russa, no dia 30, no próximo sábado, na Universidade Marxista Brasil, que vai discutir exatamente o tema da Revolução Russa, né? Exatamente esse tema. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link para inscrição para essa atividade, onde a gente vai poder se aprofundar com mais detalhes, com mais informações sobre a Revolução Russa em si. Então, desse filme, né, todo que é a Revolução Russa, a gente vai se concentrar basicamente na preparação do instrumento revolucionário do Partido Bolchevique, que levou a Revolução Russa à tomada do poder, e não só à tomada do poder, mas a conservar esse poder. A gente vai entender por que essa revolução foi vitoriosa. E aí, deixa eu vir aqui no slide para mudar, tá dando para ver aí? Então, há algumas coisas, né, que eu fui pesquisar, assim, fui ler mais a fundo, né, muito interessante porque tem coisas que a gente escuta na organização há bastante tempo, né, que camaradas vão falando em muitos momentos diferentes, mas que só quando a gente vai se dedicar ao estudo, de fato, a gente acaba encontrando os pormenores das questões, e encontrando, inclusive, as referências, né, de onde eles tiraram isso, e aí a gente consegue promover um grande salto na nossa própria formação. Então, quando ocorre uma revolução, né, se a gente quer se preparar para um momento revolucionário, para tempos revolucionários, a gente precisa saber reconhecer quando a gente está diante de um, né? Então, quando acontece uma revolução, né, assim como na natureza, existem certas leis, né, que regem essas linhas gerais dos eventos históricos. As causas das revoluções, das insurreições, elas foram cuidadosamente estudadas, né, pelos marxistas, e eles buscaram legar isso nos seus escritos, em diferentes textos. Eu tentei reunir, ao longo desse estudo, né, de preparação, alguns deles para a gente poder discutir aqui. E, bom, primeiro a gente precisa entender e deixar isso bem claro, e ter muita clareza, muita, mas muita mesmo, de que as revoluções, elas não acontecem por vontade dos revolucionários. Então, a gente pode querer muito que uma revolução aconteça, a gente pode querer muito que uma revolução exploda no Brasil hoje, mas ela não vai acontecer pela nossa vontade, né? Então, por mais que a gente queira muito, não vai ser só pela nossa vontade que ela vai acontecer. E as revoluções, elas também não acontecem quando o proletariado está totalmente maduro, quando o proletariado tem as condições para tomar o poder. Pode acontecer uma revolução sem que essa situação de amadurecimento também tenha acontecido. Então, por que elas acontecem? Elas vão acontecer quando não tem mais saída, quando as circunstâncias obrigam as massas a entrar em cena, né? As condições, as premissas objetivas para uma revolução estourar, elas foram melhor sintetizadas, elas já foram trabalhadas pelo Marx, pelo Engels, pelo próprio Lenin, mas elas foram melhor sintetizadas num capítulo do livro do Trotsky, que é a História da Revolução Russa, que se chama A Arte da Insurreição. Lá ele diz o seguinte, né? As premissas essenciais de uma revolução,
Eu só não vou conseguir falar a página para vocês, a página exata, porque nesse caso, nesse livro em específico, eu não consegui acompanhar pelo livro, eu tive que fazer pelo link de um link na internet, então eu não consigo falar a página, tá? Mas, enfim, ele diz assim: as premissas essenciais de uma revolução residem no que o regime social existente se encontra incapaz de resolver os problemas fundamentais do desenvolvimento da nação. O processo de preparação da revolução consiste em tarefas objetivas, marcadas pelas contradições da economia e das classes, abrindo caminho na consciência viva das massas, nas consciências vivas das massas humanas, modificando os aspectos e criando novas relações de força política. Essas novas relações, né, de força política, de que ele está falando, elas ocorrem a partir das crises entre as classes, né, de mudanças de consciência. E ele continua explicando que quais são os processos, né, que vão se desenvolver no seio das classes dominantes, da pequena burguesia e da classe revolucionária e dos oprimidos, né, em geral, quando estoura uma crise revolucionária. Ele fala primeiro, né, que a classe dominante vai se dividir. Então, ele vai detalhar, né, as classes dirigentes, resultando da sua incapacidade manifesta a tirar o país do beco sem saída, perdem a fé nelas próprias. Os velhos partidos decompõem-se. Uma luta de morte desenvolve-se entre os grupos e cliques. As esperanças são transferidas para o milagre ou taumaturgo. Tudo isso constitui uma das premissas políticas da insurreição, extremamente importante, embora passiva. Então, a gente pode perceber que as revoluções elas vão começar de cima, né, pela crise das cúpulas, pela crise das classes dominantes. Depois, ele vai falar que a classe revolucionária, o proletariado, não aceita mais viver como vivia antes. Então, essa é a segunda condição. Ele vai falar uma hostilidade furiosa em relação à ordem estabelecida e a intenção de arriscar esforços heróicos em abandonar as vítimas para arrastar o país numa via de renovação. Tal é a nova consciência política da classe revolucionária, que constitui a principal premissa tática da insurreição. E depois ele vai falar sobre as classes intermediárias. Ele fala: a pequena burguesia oscila mais para o lado do proletariado revolucionário em luta. Então ele diz, né, o descontentamento das camadas intermediárias, suas desilusões frente à política da classe dirigente, sua impaciência e sua revolta, sua disposição a apoiar a iniciativa ousadamente revolucionária do proletariado, constituem a terceira condição política da insurreição, em parte passiva na medida onde neutraliza as cimeiras da pequena burguesia, em parte ativa na medida onde ela leva as bases a lutar diretamente lado a lado com os operários. Bom, então, uma revolução ela acontece quando esses principais elementos, né, eles coexistem, né, eles acontecem numa mesma janela de tempo. Mas isso não garante a vitória a uma revolução. Uma revolução pode acontecer sem que sem que ela seja vitoriosa, né? Essas premissas todas podem acontecer e uma revolução ainda assim pode ser derrotada. Então, a gente pode constatar, né, que elas são suficientes para uma crise revolucionária se abrir, e a gente verifica que as revoluções continuam acontecendo, ela não é uma coisa lá de 104 anos atrás, né? Revoluções estão acontecendo no mundo inteiro, a gente tem visto crises revolucionárias acontecendo, e elas, se vocês forem observar e estudar cuidadosamente cada uma delas, existem essas premissas sendo postas, né, à prova em cada uma delas. Mas muitas delas, e as principais que a gente tem visto no último período, elas têm sido derrotadas, né? Não teve uma revolução que tomou o poder no último período, assim, e estabeleceu todo esse poder do proletariado, por exemplo, e tal. Então, o que faz com que uma revolução seja vitoriosa, né? Então, o Trotsky vai explicar que tem uma condição fundamental, a existência do Partido Revolucionário que esteja à altura das suas tarefas históricas, né? Ele fala assim: o proletariado não pode, para a insurreição, impregnar-se da certeza indispensável das suas próprias forças, senão no caso que, diante dele, se descobre uma clara perspectiva, que se ele tem a possibilidade de verificar ativamente as relações de força que mudam a seu proveito, ele se sente acima dele uma direção, se ele se sente acima dele uma direção perspicaz, firme e audaciosa. Isso nos leva à condição da conquista do poder, ao Partido Revolucionário como vanguarda estreita, unida e temperada da classe.
E aí a gente entra num importante protagonista, né, digamos assim, da Revolução Russa, que foi o Partido Bolchevique, que representou exatamente a condição necessária para a tomada do poder. O partido foi o partido o bolchevique, né, e a sua estreita relação com as massas, a sua preparação anterior e a sua ação durante os eventos da Revolução Russa, que se iniciou em fevereiro, que vão levar esse partido a encabeçar a vitória da Revolução através da insurreição armada, né? E Se aí você está falando há 10 minutos, tá? Ah, tá, obrigada. A insurreição armada, ela vai se dar por uma questão concreta, né? Não é possível convencer politicamente a todos. Então, o Trotsky, ele vai explicar. Do lado dos operários, alinhavam, na verdade, a esmagadora maioria da guarnição, então, dos exércitos, enfim, das forças armadas. Mas a minoria estava contra os operários, contra a insurreição, contra os bolcheviques. Essa pequena minoria compunha-se de elementos os mais qualificados do exército, o corpo dos oficiais, os junkers, que eram tipo jovens estudantes assim para as Forças Armadas, né, para o Exército, os batalhões de choque, talvez mesmo os cossacos. Não se podiam conquistar politicamente esses elementos, era preciso vencê-los. Na sua última parte, o problema da insurreição, que entrou na história sob o signo de outubro, tinha, assim, um caráter puramente militar. A solução devia vir na última etapa, das espingardas, das baionetas, das metralhadoras, talvez mesmo dos canhões. Foi nessa via que conduzia o partido dos bolcheviques. Bom, e aí a gente tem o seguinte, né, que o surgimento do Partido Bolchevique, ele não é um raio em céu azul, ele não surge lá em 17, nem nos anos anteriores, e não surge pronto e acabado. Né? O Partido Bolchevique, ele é um partido que é construído e temperado através de intensos debates internos, cisões, fusões, inclusive, e que tudo isso vai fazer parte, né, do processo de preparação, inclusive, do Partido Bolchevique, né? Então, eu fiz esse quadro, ele obviamente não deve estar completo, assim, eu tentei deixar ele o mais completo possível para trazer para vocês uma ideia do que era os partidos, né, e a atuação deles, quando eles começam a surgir, esse tipo de coisa, para a gente entender que existiam diferentes frações que atuavam na luta de classes e que representavam ideias diferentes. Essas ideias diferentes, elas vão ter consequências diferentes e vão levar a métodos diferentes e práticas diferentes na luta de classes também. Então, um dos primeiros movimentos a surgir na Rússia era os Narodniks, né? Eles surgem entre 1860 e 1870. Ele era composto por uma elite bastante idealista, assim. A elite russa, em geral, eles não falavam russo, eles falavam alemão ou francês. E aí eles começam a aprender o russo, eles queriam se vestir como camponeses, eles abandonavam as suas profissões e iam para o campo, assim, para ser lavradores e tal. E a ideia, né, os narodniks, significava ir ao povo. Então eles faziam tudo isso e os próprios camponeses não reconheciam esses caras, eles achavam que eles eram tipo bruxos, assim. Então, tipo, tinham, imagina, né, fala feio, mora longe, não me chama de mano, assim, era uma coisa muito era muito estranho para os camponeses ver esses narodniks, né? E eles vão fundar um partido que vai se chamar Terra e Liberdade, que é em 1878. Esse movimento, ele vai, enfim, né, ter essa dinâmica toda, então, esse cunho idealista, essa ideia de ir para o campo, etc. Mas eles vão ser muito perseguidos, exilados. A gente não pode esquecer que a gente está falando da Rússia czarista, que era um império extremamente bélico, armamentista e extremamente repressor e opressor, né, em vários aspectos. Então, eles são perseguidos, são exilados, são reprimidos, espancados. Enfim, o movimento dos Narodniks ele vai ser desmantelado e não só o movimento da Narodniks, né, mas esse partido em específico, Terra e Liberdade. E dele vai surgir um outro partido que se chama Partilha Negra. A Partilha Negra tem a ver com a questão da terra, da fertilidade da terra, e a questão da partilha, essa ideia enfim, de divisão mesmo das terras, né, a reforma agrária, que era um problema grave na Rússia desse período, inclusive, né. E ele vai ser fundado em 1879, vai ser um partido de tipo federação socialista, assim, que o Plekhanov, inclusive, fazia parte. E uma outra tendência, né, é o Vontade do Povo, que surge em 1879 também, e ele tem uma clara tendência terrorista. Então, eles vão fazer vários atentados, matar
um monte de gente lá, e, enfim, vão ter essa coisa do terrorismo e da ação individual como métodos de luta. Inclusive, é importante ressaltar que eles tinham uma concepção, isso está no livro do Victor Serge, né, que é a história é lenta demais, é preciso sacudi-la, ou a nação estará degenerada antes que os liberais retomem o poder e ponham mãos à obra. Isso está no livro Ano 1 da Revolução Russa, do Victor Serge, nas páginas 42 e 43, onde ele está falando que um chefe, né, um dos líderes do Vontade do Povo coloca essa frase. Então, assim, é aquela questão que a gente falou anteriormente, né? As revoluções não acontecem por vontade dos revolucionários. Com certeza, essas pessoas, eles queriam realmente que revoluções acontecessem, queriam mudar o estado de coisas como eles viviam, eles não queriam mais aquela situação toda. Mas eles vão recorrer a métodos que vão ser métodos errados, né? E vão querer ultrapassar as próprias dinâmicas históricas com a sua própria vontade. Então, a história é muito lenta, a gente tem que fazer alguma coisa, por isso a ação direta vai justificar, né? Eu acho que é bem elucidativa essa frase, inclusive. Eles tinham menos de 50 membros, esse partido, e eles vão promover o assassinato do Alexandre II, que foi um dos czares, né, em 1881. Essa foi a ação de mais alto grau, assim, que eles chegaram. E aí, depois disso, esse partido é completamente decapitado. Os principais líderes são mortos mesmo, são executados, e a reação ela vai recair não só sobre o restante do partido, né, que já era pouca gente, como sobre o país como um todo. Então, um monte de situações vão acontecer a partir de 1881, piorando as condições de vida dos camponeses, dos trabalhadores nas cidades. Tudo isso vai ser bastante duro, né? Vai ser um período bastante duro. A gente tem depois a Segunda Internacional, né? Que ela é fundada em 1889, e o Plekhanov, né? Que fazia parte aí do Partilha Negra, ele tá assim, nos rumos do desenvolvimento dele, né, como militante, etc., ele vai começar a participar de uniões de luta para a emancipação do proletariado, né? E antes disso também, esse que eu coloquei no slide, que é o Uniões de Combate para a Emancipação da Classe Operária. São pequenos círculos, né, que vão discutir essas questões da classe operária, etc., a necessidade, a importância, né, da classe operária, inclusive, e é a partir desses núcleos que vai surgir o Partido Operário Social Democrata Russo, em 1894, que tinha claramente uma orientação marxista, né? O segundo congresso dele vai acontecer em 1903, e é nele que vai acontecer a cisão entre a fração bolchevique e menchevique. Além disso, tem também antes dessas uniões, né, tem a emancipação do trabalho, que é uma organização realmente que foi fundada aí pelo Plekhanov em 1883. E é importante falar do Plekhanov porque ele é o cara que leva o marxismo para a Rússia, né? Então, e depois ele tem uma capitulação grande também, assim, mas enfim, aí são outros desenvolvimentos. Além do Partido Bolchevique, da fração bolchevique dos mencheviques, também tem os socialistas revolucionários, que eram pequeno-burgueses. Eles tinham sido fundados em 1992, e aí o Victor Serge, ele ilustra bem o que era esse partido, né? Que ele quer ser ao mesmo tempo do proletariado, dos camponeses e dos intelectuais progressistas. Como nas primeiras organizações marxistas, há nele um maior número de intelectuais, mas enquanto a social-democracia era exatamente o partido que vai dar origem depois à fração bolchevique e menchevique, né? Que era ligada à Segunda Internacional. Então, mas enquanto a social-democracia exige que eles se ponham em serviço do proletariado e não lhes dá a palavra, senão na medida em que... Ai, eu estou lendo errado, gente. Como nas primeiras organizações marxistas, há nele um maior número de intelectuais, mas, enquanto a social-democracia exige que eles se ponham em serviço do proletariado e não lhes dá a palavra, senão na medida em que se tornam porta-vozes do proletariado, os intelectuais, considerados como tais, têm um papel decisivo no Partido Socialista Revolucionário. Está nas páginas 51 e 52, lá do ano 1. Bom, em 1906 tem uma ala esquerda anarquista que sai dos socialistas revolucionários, e é muito comum nesse partido que tenham vários elementos de direita e de esquerda. Então sai uma ala anarquista que forma uma organização chamada União dos Maximalistas. E aí tem a organização mais conhecida, né, o Bandeira Negra, que eram anarquistas, que é fundada em 1903. E tem o Partido Burguês, que é o Partido Constitucional Democrata, conhecido como Cadete, que é fundado em 1905. É engraçado que ele é fundado bem na época da Revolução de 1905 mesmo, né?
Então, assim, isso mostra para gente, esse quadro, né, mostra para gente que o Partido Bolchevique, inclusive ele próprio, ele não surge, como eu disse, né, pronto e acabado. Ele é fruto de um extenso aprendizado da classe trabalhadora, da classe operária, para a sua auto-organização, né? E ele vai surgir, então, de pequenos círculos, de pequenas organizações que estão espalhadas naquela Rússia gigantesca, e a partir Você da falou Segunda 20 minutos, Lúcia. Tá bom. A partir da Segunda Internacional é, a partir da Segunda Internacional e da fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, você tem a unificação desses diversos núcleos. Então você percebe que está acontecendo um movimento, né, de diferentes pessoas tentando se organizar, tentando modificar a realidade que elas estão vivendo e se organizando e se agrupando nesse sentido, e isso se consolida nesse partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, e que mesmo depois dele ser fundado, inclusive a cisão entre mencheviques e bolcheviques vai acontecer dentro de... é, ela vai ter diversas questões, a questão da direção é uma das principais, mas vão acontecer no seio, vai acontecer no seio da social-democracia russa, intensos debates sobre que tipo de organização a gente vai construir. Então, um dos livros muito importantes dessa época é O que Fazer, onde o Lenin vai colocar sobre a necessidade de revolucionários profissionais, né, de métodos profissionais, de abandonar os métodos artesanais, vai vir um ferrenho combate às tendências do economicismo, né, essa perspectiva de se restringir às lutas puramente econômicas, né? Então, vão acontecer intensos debates no seio desses partidos que vão caracterizar o que eles vão, como a gente vai ver eles depois nessa fotografia que é o ano de 1917. Bom, então eu quero entrar agora na parte da preparação do Partido Bolchevique, né? A Revolução de 1905, camaradas, ela foi muito importante, porque ela vai ser um prólogo, né, da Revolução de 17, ela vai ser um ensaio geral, é conhecida dessa forma, e ela vai trazer experiências muito importantes para as massas mesmo. Então, elas vão desenvolver os primeiros organismos de duplo poder. Os soviets, eles nascem na Revolução de 1905, e durante essa revolução, os partidos e cada organização vai ser testada, né? Então, os trabalhadores vão testar os métodos, vão testar as experiências de luta, as próprias greves de massa, enfim. E no período anterior, o Partido Bolchevique surge, como a gente está descrevendo aqui, e ele vai começando a se consolidar em torno de diversas polêmicas, né? Sobre os métodos terroristas da ação individual, sobre a concepção de socialismo camponês lá dos narodniks, né, e do protagonismo da classe operária como classe revolucionária, sobre o economicismo, né, essa perspectiva que vai se restringir às lutas econômicas, não vai buscar conectar e elevar essas lutas para sua perspectiva e para suas consequências políticas e históricas, e sobre o tipo de organização que um partido marxista deveria ser, né? Então, quais os métodos empregar e, e qual a composição desse partido, enfim, o que faz esse partido, o que torna as pessoas membros desse partido. Enfim, o Lenin vai estar à frente desse processo, dessas polêmicas, como o seu melhor representante, inclusive um grande combate às ideias alheias à classe trabalhadora, então as ideias filosóficas reacionárias, um intenso debate sobre essas questões também vão acontecer em todo esse período. A Revolução Russa de 1905 e a atitude de cada um dos partidos existentes, né, e atuantes na Rússia naquele período vai ajudar a gente a compreender o rumo que eles vão tomar em 1917. Então, o Victor Serge diz o seguinte: nada melhor que a vitória nada explica melhor que a vitória bolchevique em 1917 do que sua atitude em 1905. Os mencheviques pregavam que a revolução seria burguesa, levaria a burguesia ao poder e nele a instalaria firmemente, abrindo para a Rússia uma era de grande desenvolvimento capitalista. Em sua opinião, o proletariado devia evitar o desempenho de um papel dirigente dos acontecimentos e constituir no seio da democracia burguesa um poderoso partido de oposição. A insurreição operária seria uma loucura. Os bolcheviques censuravam seus adversários por se colocarem a reboque das classes ricas. O proletariado, diziam eles, deveria se colocar no comando da sublevação popular. A Revolução Burguesa somente se completaria pela ditadura democrática dos operários e dos camponeses, cujas
cujas conquistas permitiriam ao proletariado caminhar em seguida em direção ao socialismo. Isso está na página 59, né? Nesse mesmo período, a gente vai ter o Trotsky e o Parvus, né? O Trotsky ele não está na fração bolchevique, nem menchevique nesse período. Ele vai estar construindo uma organização própria, e nesse período ele já está formulando, a partir da Revolução de 1905, né, e durante ela também, a questão da Revolução Permanente. Então, ligando, né, os destinos da Revolução Russa ao movimento operário europeu. Essa revolução, ela vai ser derrotada, né? Então, ela vai ser derrotada, esmagada, enfim, ela é derrotada e é isso que acontece. Como a gente estava falando, né, existem condições para que as revoluções sejam vitoriosas. E em 1905, essas condições não estavam todas alcançadas, principalmente no que diz respeito ao partido revolucionário, né? Então, ela é derrotada, mas acontecem modificações importantes. As massas, elas perdem o medo da autocracia, elas aprendem a confrontar a opressão, e tem duros anos de reação do movimento operário, né, exílio, prisões, etc. Mas das lições da Revolução Russa de 1905, o Partido Bolchevique, principalmente a partir do Lenin, vai sacar a importância de algumas coisas, né? Então, dos soviets, que são os órgãos da insurreição, órgãos da luta direta das massas e da incompatibilidade deles com o antigo regime, a necessidade da organização insurrecional. O Lenin vai desenvolver a teoria da frente única, né, com relação aos operários camponeses. Ele vai estudar mais a técnica da insurreição e também a concepção sobre a guerra civil. Bom, a gente sabe que em 1914 a burguesia começa a sua guerra imperialista, a partilha do mundo, utilizando os próprios operários como bucha de canhão. A Segunda Internacional vai capitular no chauvinismo e o Lenin começa a combater pela Terceira Internacional, né? Os graves problemas econômicos que estavam acontecendo nesse período, eles vão se intensificar com a guerra e as lutas vão recomeçar. E os grandes problemas que o povo estava enfrentando naquele período, né, se resumiam na palavra de ordem paz, pão e terra, que foram o grande motim da Revolução de Fevereiro, né, que vai acontecer entre 25 e 27 de fevereiro, 8 de março, né, agora no calendário que a gente utiliza aqui, iniciada por mulheres grevistas, né? Então, a partir dessa situação, vão se estabelecer dois governos, a Duma, que era o governo provisório burguês, e o Soviet dos operários e soldados. Então, a gente tem uma clara situação de duplo poder. E aí, eu queria entrar, começando a caminhar para o final aqui, a questão o Partido da Vitória, né? Então, em fevereiro, o Partido Bolchevique ele era a minoria ainda no movimento operário. Os socialistas revolucionários e os mencheviques eles vão formar a maioria nos soviets. A gente tem um grande desenvolvimento, né, que vai acontecer até as jornadas de julho de 17 mesmo, e em seguida uma tentativa insurrecional nesse primeiro período, onde os bolcheviques, inclusive, ajudam os trabalhadores a não transformar essa tentativa insurrecional numa grande desmobilização para a revolução de fato, e é muito importante o papel dirigente dos bolcheviques nesse processo, ou seja, eles não aceitam ser dirigidos pelas massas, então ainda não havia condições para a insurreição 2 minutos, Lucy. armada, e de fato os bolcheviques vão dirigir as massas trabalhadoras nesse processo, né, impedindo que a sublevação ali de julho fosse esmagada e a chance da revolução perdida. Então, em seguida disso, tem o período de tentativa de golpe do Kornilov, e derrotado esse golpe, não vou ter tempo de explicar muito detalhadamente, né, mas a grande questão aqui é que o povo começa a perceber que o governo burguês, o governo provisório, ele não resolveu nenhum dos seus problemas fundamentais e ele começa a se mover em direção às suas tarefas históricas. O problema do partido vai se recolocar. Então, os partidos pequeno-burgueses, eles tinham revelado sua total incapacidade para resolver os problemas fundamentais das massas. E aí o Partido Bolchevique também começa a se orientar para a tomada do poder. Então, aqui tem um trechinho da História da Revolução Russa do Trotsky, né? Ele fala assim: tal como um ferreiro que não pode segurar com a mão nua um ferro em brasa, o proletário não pode, com as mãos nuas, apoderar-se do poder. Ele precisa de uma organização apropriada para essa tarefa. Na combinação da insurreição de massas com a conspiração, na subordinação dessa última à insurreição, na organização da insurreição através da conspiração, reside o domínio complicado e pesado da responsabilidade
da política revolucionária que Marx e Engels chamavam a arte da insurreição. Isso pressupõe uma justa direção geral das massas, uma orientação flexível diante de circunstâncias que mudam, um plano pensado da ofensiva, prudência na preparação técnica e ousadia e dar o golpe, né? O Lenin ele vai ter um papel muito importante nesse período, né? E a cada momento o Trotsky continua falando. Desde que os bolcheviques tomaram posse dos soviets das duas capitais, Lenin disse: a nossa vez chegou. Em abril e em julho ele procurava moderar. Em agosto ele se preparava teoricamente à nova etapa. A partir de meados de setembro ele empurra com todas as suas forças. O perigo agora não é ir mais depressa, é de se atrasar. Não pode haver agora nada de prematuro sobre essa relação. Então, o Lenin ele vai começar a apelar para a insurreição. Uma combinação importante entre o Partido Soviets e a Guarda Vermelha é estabelecida para assegurar a vitória. O Partido Bolchevique, com uma atitude paciente, né, e revolucionária, baseada no marxismo, vai conquistando a maioria dos trabalhadores e dos soviets. A Guarda Vermelha, que a priori servia para proteger as fábricas e os bairros dos assaltos e tentativas de boicote da burguesia, começa a dar passos no sentido da insurreição, e isso é muito lindamente descrito no livro do Victor Serge, que eu não vou ter tempo de citar. E na Revolução de Outubro, a gente vê a combinação desses três elementos, né? Então, a Guarda, os soviets e o Partido Bolchevique na tomada do poder. Como eu falei, camaradas, o espaço é muito curto, não dá tempo de entrar em mais detalhes da Revolução, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro só falando da Revolução Russa, mas eu convido vocês mais uma vez para se inscrever na UMB na semana que vem, participar, e aí a gente vai ter mais tempo para se aprofundar. Agora, eu queria só fazer algumas conclusões para abrir o nosso debate e para a gente poder iniciar a nossa conferência, né? Então, a gente compreende o seguinte: o Partido Bolchevique ele não é um partido que nasceu em 1917, nem nos simples anos anteriores, né? É um partido que vai se formar, cuja preparação dele, né, foi testada e forjada ao longo de décadas, e antes de tudo, a formação do partido diz respeito à formação dos seus quadros, ou seja, daqueles que, à luz da teoria revolucionária, eles vão formular uma política e vão agir na luta de classes de uma maneira decidida e resoluta, né, seguindo aí os princípios e a perspectiva revolucionária baseada no marxismo. Então, estudar a Revolução Russa hoje, e essa homenagem que a gente está fazendo hoje, ela, ainda mais pensando numa perspectiva da juventude, a gente busca compreender as dinâmicas dessa revolução, as lutas internas nos partidos, as polêmicas que foram travadas, a ação na luta de classes, a formulação dos slogans em cada momento, né, decisivo, é fundamental para a gente entender e aprender com essas revoluções, né? Revoluções estão acontecendo e a grande questão é como a gente faz para que elas sejam vitoriosas. Se uma revolução acontecer no Brasil hoje, muito provavelmente ela seria derrotada, porque a gente não tem aquele elemento fundamental, o Partido Revolucionário. E os marxistas, compreendendo isso, podem atravessar esses momentos de derrota e se manter firmes na sua preparação, né? Então, se a gente compreende que é preciso se preparar para tempos revolucionários, né, como juventude, a nossa preparação, ela deve servir à vitória do proletariado no Brasil e no mundo. E eu desejo muito fortemente que essa conferência seja boa para todos nós e que ela nos coloque no caminho dessa preparação.